sejam muito bem-vindos ao nosso 4º episódio do nosso podcast Só a Gente Sabe. E hoje nós temos aqui uma presença ilustre do nosso Huguinho. Então não estranhem se de vez em quando ele der uma parecida, se algumas coisas mudarem, tá bom? Porque hoje a gente tá gravando com ele. Mas antes de falar sobre o que a gente vai falar hoje, eu já quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para poder aparecer para vocês as notificações quando a gente postar vídeo novo no canal e também curtir esse vídeo, tá bom? Não deixem de compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso. Eu sou Janine Rolim, sou líder, palestrante, empresária e eu estou junto com a Andresa nesse projeto nosso de trazer ideias, conversas, o nosso bate-papo sobre maternidade, empreendedorismo, sobre ser mulher nesse ramo, nesse mercado, né? Então a gente vai conversando aí, trazendo bastante ideias novas para vocês, tá bom? Isso aí, falou muito bem. Prazer, meu nome é Andresa Assunção, tenho 30 anos, sou casada, tenho 2 filhos e sou empreendedora também. E a gente está aqui, né, com o objetivo do podcast é te inspirar, é fazer você crescer, é contribuir, né, de alguma forma para o seu crescimento, para a sua jornada empreendedora, como mulher, como mãe, enfim. Espero que as nossas conversas, né, consiga aí te alcançar e transformar alguma coisa, plantar alguma coisa dentro de você para fazer crescer, né, e frutificar e abençoar outras pessoas, né? E eu tô aqui, não sei se, como ela falou, o Hugo tá aqui, meu filho, e eu tô sempre olhando, então não estranhe se eu sair de Hoje cena. vai ser um pouquinho diferente. Se eu sair de cena um pouquinho pra atender ele, tá bom? Bom, e entrando ainda, não mudando muito dessa questão da presença do Hugo aqui hoje, eu quero já trazer para vocês essa questão que hoje ela não queria gravar e eu falei para ela assim, não, vamos gravar sim, vamos levar ele e a gente tenta fazer algo diferente. E a gente estava conversando um pouco sobre essa questão, né, que às vezes a gente não vai ter tudo planejado, não planejado, mas nem tudo vai sair como planejado. Isso aí. E a gente não pode parar por conta disso, a gente vai se adaptando. Não é a situação que se adapta a gente se adapta à situação. Porque nós, seres humanos, nós somos seres adaptáveis. Então, a gente se adapta, a gente aprende a se adaptar a qualquer situação. Então, às vezes a gente acha que uma situação é muito difícil. Isso acontece muito, né? A pessoa acha que aquela situação é muito difícil porque ela nunca lidou com aquela situação antes. Mas nós, como seres humanos que somos adaptáveis, a gente aprende a se adaptar com aquela situação. E um desses exemplos foi a Covid-19. As pessoas, elas se adaptaram àquele novo normal, que é você andar de máscara na rua, você usar o álcool em gel. E foram hábitos, né, que as pessoas carregam até hoje. Se você for ver, você vai em alguns ambientes, quando a pessoa está resfriada, está gripada, ela está de máscara, ela carrega na bolsa um álcool em gel. Hoje eu sinto nervoso, tremendo, quando eu vou no mercado. Depois que eu saio do mercado, quando eu vou guardar, eu sinto a minha mão suja. Gente, é impressionante. E era uma coisa que a gente não percebia antes, não se atentava a isso. Isso, né? Aí. E hoje eu tenho que ter ali um álcool, uma coisa para lavar a mão para poder ficar tranquilo, porque parece que chega a pesar na mão. Isso aí. Inclusive também falando sobre essa mudanças, né, que a Covid trouxe, foram novos empregos, né, novas profissões. Sim. Cresceu. Isso aí, novos ramos assim de trabalho, né? Que uns não se deram tão bem, né? Alguns negócios quebraram, outros cresceram absurdamente, né? Então, assim, são coisas que as pessoas também tiveram que se adaptar, tiveram que aprender, né? Tiveram que se esforçar para aprender um novo, né? Ou seja, no local de escassez, pessoas prosperaram. Isso significa que nem sempre a situação que não é favorável, ela é para te matar. Às vezes aquilo que não tá, tipo, a situação, o ambiente, não tá legal, não tá parecendo que, tipo assim, cara, tá tudo remando contra, né? Tá tudo fluindo contra. Às vezes aquela situação é só para que você aprenda a lidar com ela e
Se você aprendeu, já era. Nada mais te para. Você já teve essa situação de alguma coisa lá na sua vida? Você falou assim, caraca, isso aqui é uma coisa que eu acho que eu não vou romper. Você rompeu e se tornou mais forte. Você consegue se lembrar de alguma situação? Olha, teve coisas que aconteceram, inclusive na Covid-19, né? Que na época eu tava saindo, né, do meu trabalho. E assim, coisas que me forçaram, porque assim, o digital, ele para muitas pessoas, né, ainda é algo desconhecido, apesar de ser muito, assim, ser o futuro, né, profissão do futuro, que até mesmo quem tem lojas físicas, né, precisa estar no digital. E assim, uma das coisas que ninguém ao meu redor sabia e eu tinha que me desenvolver. Porque, por exemplo, eu perdi, né? Eu tive que sair do emprego e eu fiquei, gente, agora? Eu moro de aluguel, eu tenho... Como que isso vai fazer? Como que eu vou fazer, né? Pra ajudar meu marido, enfim. A gente já morava com os irmãos dele, né? Os irmãos dele já moravam com a gente. E eu fiquei assim, como que eu vou ajudar meu marido morando de aluguel? Então, assim, uma das coisas que me fizeram, né, desenvolver, pensando numa situação caótica, que é você perder o emprego, tendo outras responsabilidades, foi eu me fortalecer a minha mente de que, caramba, agora eu tenho que aprender algo novo, fazer algo diferente. Sim. Me forçar a fazer algo diferente para eu conseguir resultados, né? Naquela situação. Então, uma das coisas, né, que me fizeram sair daquela situação caótica para eu conseguir realmente transformar, né, a minha vida foi entender de que eu precisava fazer algo diferente. Porque eu poderia me lamentar, poderia ficar, meu Deus, eu não tô conseguindo emprego. Não, porque realmente, ninguém iria conseguir emprego naquela época, né? Quem perdeu... Na verdade, as empresas estavam tirando, desligando e botando o pessoal em casa, né? Então as operações tinham reduzido. Isso aí, arrumar um emprego naquela época seria algo praticamente impossível, né? Então, mas tinha um mercado crescendo. Isso aí. Por trás tinha um mercado crescendo. Aí, o que aconteceu naquela época? O meu primeiro dia em casa, eu não tinha notebook, né? E eu pedi o notebook da minha irmã emprestado. Eu falei, Adriane, me empresta seu notebook porque eu preciso fazer algum curso, alguma coisa para eu poder trabalhar em casa, né? Enfim, fui pesquisando e foi na época que eu entrei pro digital. Depois aí teve intercorrências no caminho, né? Que eu cheguei a abrir minha loja, voltei pro CLT, engravidei, enfim, foi uma jornada e uma sequência. Mas naquele momento foi isso que aconteceu. Eu entendi que eu precisava, no meio daquela situação difícil, caótica, né? Que a gente estava vivendo, né? De saúde, enfim. Conseguir me reerguer, né? Então me fortaleceu, porque hoje eu entendo que no meio da situação difícil eu preciso achar uma saída, eu preciso achar a solução, porque se eu focar no problema, o problema só vai crescer. Sim. Então eu preciso focar na solução. Então o que me fez entender naquela época, né, me fortalecer naquela época, foi esse poder da minha mente, de entender de que eu precisava fazer. Lembra que nos outros episódios eu falei eu sempre bato nessa tecla, na autorresponsabilidade? A responsabilidade, se você deixa a responsabilidade da sua vida, né, na mão do outro, o outro que controla, você não controla, você não domina, né? Então, assim, você acaba ficando estagnada, não conquista nada, não faz nada, né? E o que você considera, assim, que é essa responsabilidade na mão do outro? Como é que eu entendo que eu não tô tomando a rédea da minha vida, eu tô deixando que outras coisas controlem? Poxa, eu saí do emprego por conta de fulano. Caramba, eu não vou conseguir fazer tal coisa, tipo assim, procurar emprego porque eu tenho um filho, eu tenho uma impressora para imprimir meu currículo. Isso, gente, olha, tem tantas coisas que a gente, pequenas, que a gente Aquelas coloca como um desculpas, desafio muito grande e que na verdade são desculpas. Lá em casa eu fico o tempo todo assim, porque adolescente tem isso, né? De você, por que você não fez isso? Tem uma desculpa para cada pergunta. E qual a solução? Tem uma frase que diz que tem pessoas
que tem um problema para cada solução. Isso aí. Ou seja, você dá a solução, a pessoa tem um problema. Você deu outra solução, a pessoa tem outro problema. Isso aí. E isso é para todas as áreas da sua vida, né? Inclusive no seu relacionamento também. Às vezes você está passando por alguns problemas que você fica assim, meu Deus, você só foca no problema. Aí você fala assim, não, eu fiz isso por conta do outro. Errado. Exatamente. Eu fiz isso por conta do outro. Não, você tá errado. Nunca olha pra si, nunca coloca a responsabilidade. Entra a questão do vitimismo, certo? Porque a pessoa que ela é vitimista, ela nunca enxerga, que é o que você tá falando, ela nunca enxerga que ela é o problema. Ela sempre transfere essa culpa, essa responsabilidade pro outro, porque ela é sempre a vítima. Nunca foi ela que fez, nunca foi ela que falou, nunca foi ela que magoou. É sempre o outro, é sempre o outro. Tem um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que ele fala assim, existem pessoas que falam que nunca se casaram e que tá muito difícil de achar alguém bom, alguém legal, bacana para poder se casar. Aí ele falou assim, você já parou para pensar que talvez você seja o livramento da outra pessoa? Né? Porque talvez o problema seja você, não seja as pessoas. Isso aí. Ó, falando de algo assim, pessoal, né? Eu sempre tinha... eu tava vivendo um problema, né, no meu casamento, que a gente brigava por qualquer bobeirinha, né, por coisa pequena. E sempre tinha aquilo, é por conta de você, aconteceu por conta... A gente nunca para pra se autoanalisar. Então eu me autoanalisei e falei assim, cara, por que esses problemas estão acontecendo? E não é que eu não tinha razão, mas era que a maneira que eu falava me fazia perder a razão e aí o problema crescia. Então, eu comecei a perceber, gente, eu preciso me controlar a maneira que eu falo, a maneira que eu chego para falar do problema, para resolver o problema, porque às vezes a gente tenta resolver o problema assim, revoltada, irritada, e isso aumenta o problema. A gente vai para resolver quando tá aqui, ó, já. Isso aí, né? Isso aí. Tem um comparativo que se faz, que é com as pequenas pedras, né? Se a gente resolvesse o problema quando ele era pequeno, a gente não chegaria nele quando ele tá grandão. Mas muitas situações, principalmente nos relacionamentos, né, casamento, a gente que divide uma vida a dois durante muitos anos já, a gente começa a perceber que quando a gente resolve, quando ele é desse tamanho aqui, a gente não deixa ele crescer. E, na verdade, a gente, mulher, eu assumo isso, a gente tem mania de releva, só que a gente não relevou nada, a gente tá só acumulando. Eu não relevei, eu acumulei com o próximo, eu tô esperando você fazer o próximo pra chegar num tamanho suficiente pra eu poder chegar com tudo, sabe? E daí, isso aí, e daí o problema, porque a gente acumula e vai crescendo, e é muito mais fácil você resolver um problema pequeno do que um problema grandão. E perdoar de verdade. Exatamente. Né? Que é tipo assim, você falar, olha, você fez isso aqui, e aí tem aquela conversa ali, e você perdoar de verdade. É tipo assim, sarou, não tá me incomodando mais. Eu não vou esperar você tropeçar de novo pra poder jogar isso na sua cara. Porque muitas coisas dos relacionamentos que eles reclamam é que as mulheres tendem a guardar aquilo só pra jogar no momento ideal, vir botar tudo na mesa, né? E falar assim, lembra de quando você fez isso. E eu acho que isso mostra um não perdão, né? Um não perdão sincero, verdadeiro. Porque quando a gente perdoa de verdade, você nem lembra que o outro fez aquilo ali. Isso aí. Você não lembra, mas você esqueceu. E uma das coisas, assim, que me lembrou agora, eu tenho alguns colegas, né, de trabalho, enfim, da vida, que eles falavam, sempre elogiaram muito, assim, o meu relacionamento. E eu sempre falei, aí uma das pessoas falaram assim, nossa, vocês parecem ser tão, assim, perfeitos, conectados. E eu falei, cara, a gente tem os mesmos problemas que a maioria dos casais. Só que a diferença é de como a gente resolve. Por que hoje muitas pessoas se divorciam, muitas pessoas não estão mais juntos? Porque elas não souberam resolver os problemas, né? Não souberam resolver os problemas. Claro, tem casos e casos, enfim.
Mas falando de algo que não é... É só aquela história, né, de a gente resolveu seguir vidas diferentes. Cara, a gente precisa saber resolver os nossos problemas. E eu sempre falei isso, cara, eu tenho problemas como qualquer outros casais. Pode não ser os mesmos atuais que os seus, mas provavelmente você já passou o problema que eu tô passando agora e vice-versa. Mas a maneira de como a gente leva a vida é a forma que a gente resolve. Por que eu falei que eu precisei me autoanalisar? Cara, eu estava fazendo com que eu não conseguisse resolver o meu problema porque a maneira que eu falava feria, a maneira que eu falava já era de imposição e não de, cara, vamos resolver. E era de, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, né? Então, assim, a gente precisa entender aquilo que está em nós, que está atrapalhando a situação. Seja no relacionamento, seja em amizade, seja no trabalho, enfim. A gente está falando de relacionamento aqui agora, mas é a vida. Ainda na falando vida, sobre o né? controle, né? E acrescentando isso que você falou, porque a gente começou falando sobre a autorresponsabilidade. E encaixa muito com o que você está falando, porque a gente tem que ter responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas falas, não só com o nosso cônjuge, parceiro, mas também com as nossas amizades, com os nossos funcionários, com os nossos colegas de trabalho. A gente tem que ter autorresponsabilidade, ou seja, é você pegar para você aquilo e encarar a minha fala, a minha expressão, né? Porque tem gente que desconsidera as expressões. Gente, já viram aquela frase, né? O que a boca não fala, a cara diz, o rosto diz. Porque tem gente que pensa assim, mas eu não falei nada. Mas a pessoa te olhou de cima a baixo, fez aquela cara de nojo pra você. E, poxa, você pode não ter proferido em palavras, mas o seu rosto, o seu corpo, a sua expressão mostrou aquilo ali. Então, tem coisa que não precisa dizer, você não precisa falar. A pessoa sente, certo? E isso também é uma situação de você pegar e puxar a responsabilidade para si. Que é você não se colocar na posição de vítima. Porque, por exemplo, é muito fácil eu culpar todo mundo. Essa é a parte mais fácil. Certo? Mas eu pegar e virar e falar assim, Andresa, me desculpa, eu realmente fiz isso. Mas não foi com intenção. Você me desculpa porque eu não vou mais fazer. Não vou mais fazer. E garantir a sua palavra, você não vai mais fazer. É você entender e adotar um comportamento novo. Amiga, falando sobre se comprometer, você acha que hoje em dia as pessoas não têm compromisso, principalmente com as palavras, mas com as pessoas? Tipo assim... Que o egoísmo cresceu? E, eu acho. Gente, sério, hoje eu fico impressionada o quanto as pessoas evitam se comprometer em alguns aspectos, ter responsabilidade. Então, às vezes, elas têm oportunidades boas, grandes, de trabalho, de outras responsabilidades que ela, no caso, teria que se colocar, né? E elas evitam estar naquele lugar. Eu não quero estar nesse lugar, porque é muita responsabilidade. Não quero estar nesse... Gente, vocês não vão crescer. De verdade. Vocês precisam se autorresponsabilizar, né? E se comprometer com as pessoas, com as coisas. Essa característica do eu não vou, porque eu não quero me responsabilizar, não sei se eu vou ter tempo para estar fazendo isso. A vida é uma sequência de organização e planejamento. Se, vamos supor que a gente se comprometeu com o podcast, certo? Se eu falo pra você assim, Andresa, a gente não vai gravar porque eu não sei se eu vou ter tempo, é óbvio que eu não vou ter tempo porque eu não vou nem marcar na minha agenda. Exatamente. Porque eu já tô considerando que eu não vou ter tempo pra aquilo ali. Isso aí. Certo? Agora, a partir do momento que eu conversei, me comprometi, eu vou arrumar um espaço. Não importa se tá chovendo, se tá sol, se tem criança em casa, se não tem, se o marido tá. Eu me comprometi, eu vou dar um jeito, eu vou abrir espaço. Então, dentro da pergunta que você fez, né? Por que as pessoas hoje, elas não se comprometem, elas não pegam essa responsabilidade pra si? É porque eu acho que as pessoas entraram numa ociosidade muito grande, sabe? Nessa característica da falta de tempo, que é mental. Não é físico, não é temporal, é mental. Ela entra nessa ociosidade de eu não tenho tempo, porém se você for perceber, se a pessoa procurou cronometrar o tempo dela, ela não tá fazendo nada, porque ela não tá lendo um livro, ela não tá lavando uma louça, ela não tá limpando a casa dela, ela tá às vezes 2 horas no celular fazendo isso aqui, ó. Aí qual é a história? A vida é muito corrida, é tudo muito corrido, eu não fiz isso. Aí acorda 11 horas da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde, aí ocasionalmente ela vai dormir que horas? 2, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, só que
o nosso funcionamento mental, ele não funciona dessa forma. O nosso corpo, ele necessita dormir em certos horários e acordar em certo horário. Se você... tudo bem que tem gente que trabalha, né, no período noturno, mas eu tô falando de pessoas que trabalham em outros horários diurnos. Então, se você vara a madrugada, é óbvio que de manhã, durante o dia, você passa o dia arrastado, você passa o dia cansado, não querendo fazer nada, você não tem disposição. Por quê? Porque você ficou a madrugada inteira acordado, mas não ficou estudando, não ficou vendo um vídeo que te acrescentasse em nada, não ficou ali fazendo um exercício, não estava fazendo nada, a pessoa estava ali vendo filme, vendo série, vendo TikTok. Amiga, esse assunto é um assunto assim... para um outro podcast, porque... Para aprofundar muito mais, né? Porque, assim, falando sobre maus hábitos, a gente precisa fazer um podcast sobre maus hábitos. Porque, cara, hoje em dia as pessoas têm muito maus hábitos de saúde. Cara, as pessoas hoje estão sedentárias. Não fazem nada para melhorar a saúde e fica botando a culpa no tempo. Sim. Mas, na verdade, é o mau hábito dela de que, eu vou ficar aqui mexendo no telefone. Às vezes é algo até inconsciente, porque a mente dela já está programada a chegar, sentar e mexer no telefone, porque é muito fácil e é cômodo. Às vezes a gente se pega fazendo isso. Só que, gente, se a gente deixar isso como um hábito, você não consegue fazer nada, entendeu? Então, assim... E vai morrer cedo. Sem querer ser exagerada, vai morrer cedo. Mas é verdade. A pessoa que não dorme bem, não se alimenta bem, não faz exercício, fica no telefone o tempo inteiro, não trabalha a mente, porque a mente também é um músculo que precisa ser treinado. A saúde mental tá indo Exatamente. Junto. Aí você tem um alto risco aí de ansiedade, de gerar doenças. Então, assim, as pessoas não estão parando para analisar a rotina delas e ver o que dentro da rotina delas está fazendo ela morrer aos poucos. Porque é duro, é uma coisa pesada de falar, mas é verdade. As pessoas estão morrendo aos poucos por conta dos maus hábitos, né? Então, assim, vamos pensar aí no tempo de sobrevida das pessoas, vai diminuir, sabe? Porque os hábitos de hoje em dia são ruins, né? De alimentação, então, gente... E principalmente... A gente vai deixar isso também para um outro vídeo, mas falando sobre saúde mental. Porque o mau hábito, ele tem destruído a saúde mental das pessoas. Hoje tem até a lei da NR1, a qual as empresas são responsáveis pela saúde mental dos seus colaboradores. Mas aí fica uma pergunta. Ok, a empresa se torna responsável pela saúde mental dos colaboradores. Mas e quanto à própria pessoa? Porque a empresa não pode se responsabilizar pelo vídeo que o funcionário está vendo, pelo hábito que ele tem dentro de casa, pela rotina que ele escolheu ter na vida dele. Então a empresa ela até pode trazer, né, essa ideia de uma rotina mental saudável, né, dentro da corporação, dentro do ambiente corporativo, mas e o hábito da pessoa? Será que a pessoa ela tem um entendimento, né, que ela precisa praticar uma atividade física, que ela precisa fazer uma leitura saudável, que ela precisa se alimentar de forma saudável, para que ela possa ter uma vida mais plena, uma vida mais saudável, né, e assim ter a longevidade? Porque a longevidade, ela está totalmente associada aos seus hábitos hoje. Todo mundo fala, ih, chegou num ponto difícil, amiga, ele tá puxando lá, ó. Ai, gente. Então, a longevidade, ela é uma característica de hábitos e rotinas que nós temos hoje. Então, por exemplo, a gente é nova ainda, estamos aí nos 30, né, Andressa? Somos novas. Mas se a gente não tiver hoje um hábito, uma rotina saudável, nos 50 a gente já vai estar aí penando algumas coisas, né? Tomando aí remédios, fazendo fisioterapias, entre tantas outras coisas, por conta dessa semente que está sendo plantada hoje e que se a gente não corrige nesse percurso, não vai ter terceira idade. E assim, eu vi um vídeo falando de uma mulher, que eu esqueci o nome dela, ela é a dona da Nubank. E ela estava falando sobre ela estava falando sobre o processo de contratação dela, né? Qual é o diferencial, o que ela faz para realmente contratar a pessoa. E ela fala sobre a primeira coisa a pessoa querer.
E assim, não adianta a gente falar nada, oferecer nada pra pessoa se realmente ela não querer. Às vezes ela quer continuar naquela vida que ela leva. Tipo assim, mesmo você mostrando pra ela que tem um mundo diferente, tem opções diferentes. Olha, você pode comer melhor comprando aqui, fazendo algumas mudanças, você pode se exercitar em casa, você pode se exercitar fazendo pelo menos uma caminhada. As pessoas não querem, elas escolhem aquilo ali. Então, assim, não adianta a gente falar para essas pessoas quando elas não querem. Sim. Porque nada que a gente vai falar vai mudar alguma coisa na vida delas. Eu posso falar isso de própria experiência, né? Nós fazemos recrutamento, mandamos, né? Falamos, gente, divulga aí pro pessoal para poder vir. E geralmente não vem muita gente para entrevista. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo emprego. Tem entrevista e as pessoas não aparecem. E às vezes os que vêm porque o pai ou a mãe obrigou. Então a gente já consegue perceber ali que ela não quer passar no processo seletivo porque ela só veio por obrigação. Sim. Veio porque o pai ou a mãe trouxe, ou com um parente, né? Mas ela não tá com a expectativa de ser aprovada. Então ela não demonstra o menor interesse naquele processo ali. Então, sim, é verdade que as pessoas não estão interessadas. É o querer mesmo, nem todo mundo quer. É isso aí, nem todo mundo quer a transformação de vida, entendeu? Às vezes você pode... Por isso que tem um público, né? Às vezes a pessoa chega num determinado... Eu até cheguei a conversar com ela sobre alguns assuntos que eu estou vendo ultimamente, né? Sobre a mente, sobre comportamento, que eu, há um tempo atrás, nem pensava em saber. Mas quando a gente chega num certo período da nossa vida, né? Que a gente vai entendendo a importância de alguns assuntos, a importância de aprender algumas coisas. E tem fases, às vezes a pessoa não chegou nessa fase não chegou nesse estalo, entendeu? Então eu cheguei num estalo para algumas coisas que hoje eu dou muita importância, né? Então assim, às vezes a pessoa não teve isso. Então, muitas pessoas às vezes passam por um leito, né, de doença para ter, caramba, agora depois desse susto que eu quase morri, eu vou fazer diferente. Depois que isso aconteceu, eu vou fazer diferente. Então, assim, às vezes as pessoas precisam passar, né, por situações difíceis, para poder entender a importância de mudar aquela área da vida dela, entendeu? Então, assim, realmente, a pessoa primeiramente tem que querer, não adianta ninguém querer por ela, né? Então, a gente tem que entender que as pessoas estão em níveis diferentes, né? E, infelizmente, tem que passar por situações para poder entender a importância de melhores. Sim. Né? Bom, então, para a gente fechar o nosso podcast, o meu entendimento, aprendizado hoje sobre a autorresponsabilidade é que ninguém vai poder mudar a minha vida se não for eu mesma. Se eu quero uma vida diferente, se eu quero uma vida melhor, eu sou a responsável por isso. Eu tenho que trabalhar para que isso aconteça. Então não adianta eu transferir para o meu esposo, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus amigos. Ninguém tem a responsabilidade de me fazer feliz. Eu tenho que me fazer feliz. Eu tenho que me fazer bem. Isso aí. Falou tudo. Ela foi Você não, eu quero o seu aprendizado também. Bom, o meu aprendizado é que, além, né, do que ela falou, muitas pessoas vão ver que você está mudando de hábitos, né? Hábitos que você costuma fazer há anos. E as pessoas não vão dar crédito ou vão falar, nossa, que exagero, por que você está fazendo isso? Então, assim... Ou vão até dizer, daqui a pouco para. Exatamente. Olha, pensa no propósito, naquilo que você realmente quer fazer, no objetivo que você quer atingir. Os outros só estão ali para dar pitaco, entendeu? Então, você entender que aquilo é bom pra você, continue fazendo. Porque ninguém vai te melhorar senão você mesmo, entendeu? Então, eu acho que o nosso entendimento sobre esse podcast, né, esse episódio, vai ser praticamente o mesmo. Se autoanalisar, ter autorresponsabilidade e mudar os seus hábitos. Oi, filho. Oi, meu amor. Porque eu quero fechar com uma frase
que eu tenho ouvido esses dias, né, que às vezes a gente fala que vai morrer pelos nossos filhos, morrer por quem a gente ama, mas será que a gente tem coragem de viver por eles? Muito forte isso. Muito forte. E viver por eles é você se melhorar, você fazer o bem pra você mesmo. O que eu posso fazer para melhorar a minha mente? Vou ler livros, vou me conectar com Deus, eu vou fazer exercício, vou me alimentar melhor, porque eu preciso ter saúde para cuidar dos meus filhos. Então, assim, eu fazendo bem para mim, eu vou estar fazendo bem para os meus filhos, porque eu vou conseguir cuidar deles com saúde, né? Vou ter saúde para cuidar dos meus filhos. Então, viva para você, primeiramente, e por quem você ama. Não queira morrer por eles, queira viver por eles, porque assim vocês vão ser mais felizes. Então, eu quero fechar esse podcast deixando essa frase para você. Você morreria pelos seus filhos, por quem você ama, pela sua família, mas você viveria por eles. Então, pensa no que você está fazendo hoje e reflita se o que você está fazendo hoje está fazendo com que você viva mais tempo de qualidade, né, com saúde. Então, pensa nisso. Gente, então, ficou maravilhosa essa nossa conversa hoje, né? E a gente quer agradecer vocês por assistir a gente até agora. E muito obrigada, até o nosso próximo episódio. Não esquece de curtir, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Isso aí, tchau. Maravilhosa.